Queremos falar hoje sobre o nono e o 10º mandamento, que falam da temática da cobiça. Você lembra no seu catecismo, ou que você que não é da igreja luterana, ou que não passou por um período de instrução, você sabia dizer qual é o nono e o 10º mandamento? Ambos tratam dessa temática que é a cobiça. O nono mandamento fala: não cobiçarás a casa do teu próximo. O que Lutero explica então? Devemos temer amar a Deus e, portanto, não pretender adquirir com astúcia a herança ou a casa do próximo, nem nos apoderar dela sob aparência de direito, mas devemos ajudá-lo, a servi-lo, para conservá-lo. Então, a importância de nós cuidarmos, zelarmos. Aquilo, Deus, em Êxodo 20, 17, ele está falando dessa cobiça com objetos inanimados, objetos que não têm vida, coisas. Aí podemos incluir celular, carro, se vai falar da casa, um sapato, uma roupa, enfim, tudo aquilo que nos leva muitas vezes a ter desejos errôneos para adquirir de maneira ilícita, inadequada, desonesta muitas vezes. Então isso leva esse sentimento da cobiça a essas coisas, esses objetos. E o 10º mandamento, então, vai falando de pessoas que também trazem sentimentos ardentes no coração das pessoas, o sentimento de cobiça. E aí o 10º mandamento vai falando de cobiçar a mulher do próximo, pode ser o homem também, né? Nem os seus empregados, aí os patrões aí que vê um outro empregado bom, um concorrente, e fica ali então aliciando, cobiçando aquele empregado para prejudicar o comércio do outro. Isso acontece muito. Nem o seu gado, nem coisa alguma que lhe pertença. Então aqui nós estamos lidando com situações de vida, de onde há vida, cobiça também com objetos que têm a vida. O que Lutero explica sobre isso? Devemos temer amar a Deus e, portanto, não apartar, desviar ou aliciar a mulher do próximo, os seus empregados ou o seu gado, mas devemos aconselhá-los para que fiquem e cumpram o seu dever. Isso é a nossa orientação do mandamento de Deus, para que a gente realmente tenha essa orientação no nosso coração, para que as coisas fiquem acomodadas da maneira que estão, para que não haja realmente sentimentos como a cobiça, a inveja, a ganância, que levam a outras situações muito tristes. E nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Então, muitas pessoas falam assim: eu nunca roubei, nunca matei. Mas o que se passa, o que se trata no coração dessas pessoas? São sentimentos, muitas vezes, que as pessoas nutrem no seu íntimo, que a gente não sabe o que está acontecendo. É um buraco sem fundo, muitas vezes. Então, muitas vezes, esses desejos que as pessoas têm, e às vezes não são revelados, mas uma hora ou outra acaba sendo exteriorizado isso, acaba trazendo realmente essa questão que vem à tona. Justamente o nono e o 10º mandamento, ele está observando essa questão, cuidando, ou nos alertando, nos advertindo, para que as nossas palavras, para que as nossas ações não reflitam aquele coração que está realmente cobiçoso, desejando ardentemente o que é do outro, de maneira desonesta. Aqui cabe lembrar também que você desejar prosperar, você desejar sabedoria, isso não é pecado, muito pelo contrário, você pode almejar, você deve, através do seu trabalho, através do seu esforço, através dos meios legais, atingir esses objetivos. Bacana, isso é o objetivo mesmo. Só que o problema é quando as pessoas elas têm inveja das outras porque elas conseguiram uma promoção, porque elas conseguiram trocar de carro, um carro novo, todo ano está trocando de carro, ou porque está fazendo uma viagem de luxo, ou porque N fatores. Isso traz, então, um sentimento ruim para a pessoa. Então, é esse sentimento que deve ser sufocado dentro de nós, para que a gente realmente não tenha pecados, problemas com o nono e o 10º mandamento. Na Bíblia, nós temos em 1 Reis, até como hoje é estudo bíblico, né? Então, nós temos que usar a Bíblia, obviamente, né? Se você tem a sua Bíblia aí, pega ela e abra em 1 Reis, capítulo 21, dos versículos 1 a 16. 1 Reis 21, 1 a 16. Aqui nós vamos ver uma história bastante conhecida
da plantação de uva de Nabote. Em algumas traduções fala Nabó. Nabó era um homem muito simples, um homem humilde, um homem trabalhador, que ele tinha herdado, então, do seu pai, uma vinha muito bonita. E o rei Acabe, lá no alto do seu palácio, ele observava, era muito próximo, né, do palácio do rei Acabe, aquela vinha que lhe chamava muita atenção, que saltava os olhos do rei. E o rei, então, ele queria a todo custo tomar posse daquela propriedade. E a esposa de Acabe, uma mulher muito perversa, idólatra, que fez com que Acabe também pisasse na bola, até mesmo em adorar deuses falsos, Baal, por exemplo. A Jezabel, ela fez a cabeça do Acabe, questionando ele: poxa, você não é todo poderoso? Você não é dono de tudo aqui? Quem é Nabode para ter direito daquela vinha? Se você é o rei, você é o todo-poderoso, você pode pegar e tomar à vontade, do jeito que você quiser. E ela começou então a colocar, incutir na cabeça daquele do rei esse sentimento cada vez mais nutrindo o sentimento de cobiça, de inveja, ao invés de aconselhar para que Nabode deixasse lá cultivando sua vinha naturalmente, deixar a vida normal, ela não, ficou ali instigando o Nabode para que o Acabe, para que ele realmente pegasse a vinha do Nabode de qualquer maneira a todo custo. E ela então bolou um estratagema, ela bolou um esquema da seguinte forma: ela contratou algumas pessoas para falar mal do Nabode, que ele blasfemou contra Deus e contra o rei. E naquela época, blasfemar contra Deus e o rei era passivo de morte, de pena de morte. E foi o que aconteceu. Injustamente, então, Nabode foi tirado da cidade e foi morto apedrejado, porque realmente colocaram essa mentira, essa calúnia sobre os ombros de Nabode e ele foi morto. E aí, então, Nabode pôde tomar conta, o Acabe pôde tomar conta daquela propriedade do Nabode e ficou, então, feliz. Será que feliz completamente? Será que contente de verdade? E aí que entra, muitas vezes, o sentimento de: será que as pessoas realmente são felizes em adquirir as coisas dessa maneira, sem a conquista? O que você acha disso? Você concorda? O sentimento de conquista é muito prazeroso. Já tem acreditado, né? Tudo que vem fácil, vai fácil. Já ouviram isso? Então, é muito perigoso quando a gente recebe as coisas muito fáceis. Não existe nada fácil. Ainda mais uma propriedade de muito valor, ainda mais uma coisa de muito valor, não é fácil. Tem um outro ditado também que diz: tudo que vem tudo é fácil demais, o santo desconfia, né? Então é muito perigoso quando a gente vê promessas ou situações de facilidades. Vocês sabem o quão difícil é você conquistar uma casa, conquistar um patrimônio, comprar qualquer coisa. O preço que tem que ser pago para isso é doloroso. Tem que acordar cedo, tem que abrir mão, às vezes, de lazer, tem que abrir mão das coisas que os outros poderiam estar fazendo, aproveitando, mas você tem um propósito, você tem um objetivo, você vai fazer de tudo para alcançá-lo de maneira honesta. E qual é a maneira correta? O trabalho. O trabalho honesto, sem derrubar ninguém, sem passar o tapete, sem derrubar ninguém, para derrubar, puxando o tapete, né, as pessoas. Então, quando a pessoa é honesta, ela consegue os seus objetivos, né? Então, é muito importante a gente trabalhar essa questão. A Bíblia fala não contra o dinheiro ou a riqueza, muito pelo contrário. O dinheiro e a riqueza são bons. Quem não gosta de dinheiro? O dinheiro é saudável, é bacana, quando bem usado, quando bem administrado. O problema que a Bíblia sempre condena é quando nós amamos o dinheiro. O amor ao dinheiro é raiz de todos os males, diz o apóstolo Paulo. Então, o amar, o apego ao dinheiro, essa cobiça exagerada pelo dinheiro, pela propriedade, acaba trazendo, então, outros males, outras consequências para as pessoas. E aí a cobiça, né, então, derruba as pessoas. A cobiça leva as pessoas a tomarem atitudes pecaminosas. Esse desejo ali ardente no coração leva as pessoas a cometer outros pecados. Então, pecar contra o 9º e 10º mandamento te leva muitas vezes ao pecado do 7º mandamento, que é o furto.
Talvez a pessoa, para roubar, para furtar, ela vai precisar matar, aí peca contra o quinto mandamento. Às vezes a pessoa está desejando, a mulher do casada com o namorado, ou o cara é casado, está pensando numa mulher solteira, uma coisa assim, está desejando, vai cometer pecado contra o sexto mandamento. Vejam então e notem que esse desejo, que vem do coração, da cobiça, leva as pessoas a outras situações pecaminosas. A avareza, a desonestidade, assassinato, que nós falamos, adultério. Então, pecar contra todos os mandamentos é pecar também contra o primeiro mandamento. É ter outra pessoa, outro alguém, outro desejo, outro Deus no lugar do Deus verdadeiro. E aí se peca contra o primeiro mandamento, que diz: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, não colocar outras coisas no caminho. Por que existe a cobiça? Porque as pessoas, quanto mais tem, mais quer. Rockefeller, um dos homens que foram fundadores dos Estados Unidos, praticamente, né, muito rico, ele tinha muitas formas de ganhar dinheiro, um homem realmente bastante conhecido nos Estados Unidos e no mundo todo. Ele foi perguntado uma vez o que era necessário para ele sobreviver. Qual a quantia de dinheiro era suficiente para ele viver? E ele respondeu: um pouco mais do que eu ganho. Uma pessoa dessa certamente não é feliz, porque ela nunca vai ser rica, de verdade, contente. E aí a questão do contentamento que nós queremos também falar hoje, nós estarmos contentes com o que nós somos e temos. Poxa, se eu tenho um lugar para viver, para morar, seja feliz com isso, seja contente com isso. Se eu tenho um carro ou se eu tenho uma bicicleta, não importa eu ser contente com aquilo que eu tenho. Isso não quer dizer que eu não vou me esforçar para melhorar minha condição de vida, dar o melhor para a minha família. Não é isso. Mas é importante que nós valorizemos o agradecimento, o contentamento, um espírito de gratidão, porque tudo o que nós somos e temos vem de Deus, vem do Senhor. Então é muito importante nós cultivarmos esse sentimento de gratidão. Mas antes de falar da gratidão, vamos falar um pouco sobre a avareza, voltar sobre a questão da avareza. Haviam dois mendigos que eles estavam sempre andando, vagando pelas ruas, né? E de repente eles estavam passando por cima de uma ponte e eles avistaram então um pedaço de corrente que dava até o rio. E eles ficaram bem curiosos, achando meio estranho, porque o vento tinha levantado um pouco a poeira, né? Então estava mostrando ali aquela corrente indo direto para o fundo do rio. E eles foram lá mexer, cutucar as coisas. Daí eles começaram a limpar um pouco ali a corrente e começaram a puxar. No que eles puxaram, eles sentiram um peso muito enorme, um baú. E eles conseguiram arrombar aquele baú, abrir aquele baú bem antigo e tinha muita riqueza. Eles estavam ricos, eles estavam milionários. Só que eles ficaram muitos dias sem comer, eles estavam fracos. Eles não iam conseguir levar para muito longe aquele baú pesado. E aí um deles, mais astuto, mais esperto, falou o seguinte: olha, você pega aqui um punhadinho de dinheiro, vai lá no centro da cidade, prepara um lanche para nós, uma comida bem gostosa, traz para a gente se fortalecer e ir, então, seguir o nosso caminho e ser rico. E aquele homem foi, o seu colega, seu amigo de infância, amigo de muitas histórias, ele foi no caminho e começou a pensar assim: mas e se ele estiver me enganando? E agora? E se eu chegar lá e não tiver mais nada? Eu vou ficar sendo passado para trás. Mesmo assim ele foi, não tinha muita opção. No que ele retornou, ele trouxe então várias sacolas com bastante comida. E daí ele notou que o baú estava no mesmo lugar onde eles tinham deixado. Mas o seu amigo não estava mais lá. De repente, entre os arbustos, entre o mato que tinha, sai o seu amigo com um punhal e esfaqueia o seu amigo de uma maneira muito cruel. Uma morte fulminante. E aí aquele seu amigo, então, que o apunhalou, ele pensou assim: poxa, se antes eu podia comprar umas 12, 13 casas, agora com esse dinheiro só para mim, eu posso comprar a cidade toda. Mas ele também estava fraco, lembra? E aí ele foi comer aquela comida daquele seu amigo que estava ali mesmo, e ele então foi parar um pouquinho para comer. Ele foi, comeu, fez a refeição, e aí pegou o baú e foi seguindo viagem. No meio do caminho,
as suas vistas começaram a ficar um pouco turvas. Ele começou a ficar enjoado, começou a babar, espumar pela boca, começou a passar mal e morreu. O que tinha acontecido com ele? O seu amigo, também com medo, também com avareza, colocou veneno na comida. É este o fim das pessoas que são cobiçosas, avarentas, gananciosas. É um fim muito trágico. Não é à toa que Jesus alerta sobre o perigo, cuidado da avareza, da cobiça. As pessoas que são avarentas, que são gananciosas, que são cobiçosas, elas não vão herdar o reino dos céus. Por que isso acontece? Porque ela coloca nos seus bens, na sua riqueza, no seu sempre mais um pouco, a sua segurança, o seu Deus. E tira Deus completamente da jogada. E aí isso acaba sendo idolatria. E todo idólatra morrerá eternamente. Não tem salvação. Por isso a importância, meus irmãos, meus amigos, de nós sermos contentes, agradecidos. Porque é em Deus que nós temos a nossa segurança. Somente nele. Quando um agricultor ele é bem sucedido na sua lavoura, muitas vezes o agricultor arrogante ele acha que foi tudo graças e mérito a ele. Mas ele se esquece que o solo fértil, quem dá? É Deus. O clima bom, quem dá? É Deus. E outras variáveis que acontecem, é Deus que abençoa. E mesmo o agricultor que teve uma baita de uma colheita, ele também não está sozinho, ele teve funcionários que trabalharam, que se empenharam, que se dedicaram também dias, noites, horas, para que houvesse realmente uma boa produção, uma boa colheita. E aí, então, aquele avarento, aquele egoísta, aquele que acha que só pensa nele, ele acha que realmente ele é o único que deve ser valorizado e acaba esquecendo dos demais. E esse cidadão, esse agricultor, ele realmente é um tolo, como diz a Bíblia. A Bíblia diz que nós vamos morrer. E o que adianta ter acumulado tanta riqueza se a nossa vida é como um sopro? A pessoa nem consegue aproveitar direito. A pessoa nem consegue dormir direito. A pessoa não tem um momento com a família. A pessoa não tem tempo para Deus. A pessoa não tem tempo para ela mesma. De que adianta ter tanta riqueza e a pessoa viver dessa maneira ou ter um fim muito trágico? Por isso, meus queridos, o que nós queremos aprender hoje é que Deus ele cuida de nós. Deus quer ser uma bênção para a minha vida. Deus nos dá bênçãos maravilhosas. Ele nos dá o perdão. Ele nos dá a vida. Ele nos dá a salvação. O que nós precisamos fazer para conquistar isso aí? Nada. Pura graça de Deus para nós. Para que nós temos bens? Para que a gente administre. Para quê? Para honrar a Deus e para ajudar o próximo. É para isso que existe o dinheiro. Para isso que existe os bens. Para que a gente possa ajudar também outras pessoas. Para que haja um compartilhamento. Eu não estou pregando aqui socialismo, capitalismo, nada disso. Mas é importante que nós frisemos a importância da gente ajudar. Mas não é ficar só dando, doando, mas ajudar de várias maneiras. Para que as pessoas também possam ir atrás dos seus objetivos. Para que a gente possa conduzir as pessoas a elas também atingirem os seus objetivos, para que nada lhes falte, pelo menos o básico. Todo mundo tem direito ao básico, à alimentação, a uma casa, uma moradia decente. Afinal de contas, somos humanos. E é muito importante, então, que haja esse partilhar, para que a gente possa diminuir um pouco as desigualdades sociais. Esse é o nosso papel como cristãos, mas não vamos esperar que isso vire realmente o céu aqui na terra. Não, nunca vai acontecer isso. E a Bíblia diz mesmo em Deuteronômio que sempre vai ter pobres sobre a terra. Isso é lei, isso vai sempre ter. Mas o que nós podemos aprender é que nós não tenhamos um coração avarento. Nós entendamos que nossa vida de fato é passageira e que nós possamos compartilhar para o bem comum, para o bem das pessoas, uma vida mais abençoada. É por essa razão que a nossa vida deve ser um canal de bênção também para o outro, para que a gente possa ser generoso, para que a gente possa ser disposto a compartilhar. Jesus nos anima, Jesus nos convida para que a gente possa, de fato, ser como eu coloquei aqui embaixo. Opa, aqui desse ladinho aqui, ó. Ricos para com Deus.
Como é que a gente pode ser rico para com Deus? Eu acabei de falar, ajudando o outro, estamos ajudando a Deus. Estamos servindo a Deus, melhor dizendo. Quando a gente faz o bem ao outro, sem olhar a quem, nós estamos naturalmente servindo o próprio Deus. Então é muito importante que nós pensemos nisso, que nós cuidemos disso, cuidemos também da nossa igreja. Por quê? Porque é nossa função como cristãos manter a igreja. E ser rico para com Deus é também fazer com que a igreja não falte nada, para que ela tenha condições de cumprir o seu papel, que é a missão de Deus, o evangelismo. Dar condições para que a palavra de Deus chegue aos corações, para que Cristo seja pregado de maneira clara e puramente. Para isso é necessário sim que haja recursos, mas não só dinheiro. Precisamos de pessoas, precisamos de pessoas consagradas, precisamos de bem comum, precisamos dos dons que servem à igreja, para que a gente possa de fato ser ricos para com Deus. Então, com os meus dons, os meus talentos, os meus bens, o meu tempo, eu coloco Deus em primeiro lugar. E se eu coloco Deus em primeiro lugar, Ele de fato é o primeiro lugar na minha vida. E as outras coisas vão ser acrescentadas. E eu não vou dar espaço para inveja. Eu não vou ficar perdendo tempo olhando para a grama do vizinho, que é mais verde. Eu não vou dar espaço para cobiça. Eu não vou cometer crimes. Eu não vou ter uma vida de reclamação. Pelo contrário, eu vou ter uma vida feliz e abençoada. Não é pelo tanto que nós temos ou não temos. Nós temos Cristo. E isso basta. Isso é o suficiente para a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que nós possamos ser ricos para com Deus, que nós tenhamos realmente um coração sempre alegres e agradecido a Deus por tudo que nós somos e temos.